Qual é a forma correta de montar a minha reserva de emergência? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Frederico e seja muito bem-vindo ao canal Rico aos Poucos, pois afinal de contas a riqueza ela não é construída do dia para a noite, a não ser que você seja herdeiro ou ganhador da loteria. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como montar a reserva de emergência, tanto para aquela pessoa que é seletista ali, o CLT, ou para aquela pessoa que é autônomo, empresário. Tem uma dúvida que é muito comum entre as pessoas, inclusive em algumas consultorias que eu já atendi, de como eu monto a minha reserva de emergência. O que eu considero nos meus custos fixos? O que eu considero no meu custo variável? Por quanto tempo eu monto a reserva de emergência? A reserva de emergência ela é sobre o salário que eu recebo ou sobre o que eu tenho de despesa durante o mês? Inclusive, antes de eu falar aqui, quero que você já deixe aqui nos comentários para saber se você sabe essa diferença. Se a sua reserva de emergência ela é sobre o seu custo fixo mensal ou se a reserva de emergência ela é sobre o seu salário. Até citando um exemplo aqui hipotético, uma pessoa que tem um salário ali de R$ 5.000 e tem uma despesa de R$ 3.000 por mês. Qual ela deve considerar aqui para montar a reserva de emergência? Um valor de 5.000 que seria o salário dela e multiplicar ali por 3 meses, 6 meses, ou o que ela tem de custo fixo aqui por mês e multiplicar também por 3 ou por 6 meses? Deixa aqui nos comentários antes de eu trazer a resposta. E aí, já respondendo essa pergunta, a sua reserva de emergência ela sempre vai ser sobre o seu custo fixo. E que provavelmente ele deve ser menor do que o seu salário. Porque se o seu custo fixo for maior do que você recebe, aí a gente já está falando de um outro problema e talvez a gente precise de um vídeo específico para falar sobre isso. Redução de gastos, revisar cartão de crédito, financiamentos, empréstimos e tudo mais. Mas considerando aqui que as suas despesas, que os seus custos fixos, eles são menores do que o seu salário, é sobre esse custo fixo aqui que a gente vai falar, tá? E aí o que vai entrar aqui nesse custo fixo? Aqui vai entrar o aluguel, então vamos simular ali um aluguel no valor de R$ 1.300. Aqui vai entrar também a água, vamos colocar ali que você paga ali de água todos os meses R$ 100. Aqui vai entrar a conta de energia, vamos trazer aqui também R$ 250 de conta de energia. E aqui nós vamos ter também o plano de internet, vamos considerar aqui o valor de R$ 100. Nós vamos ter também ali o plano de celular, vamos considerar ali que você paga R$ 60 por mês. E vamos colocar aqui também R$ 60 de streaming, seja ali Netflix, HBO, Disney. E também o supermercado. O supermercado em si, eu não gosto muito de considerar ele como um custo fixo, porque você pode ajustar ele de um mês para o outro. Os que nós falamos aqui anteriormente, né, então o financiamento, o aluguel, a água, a energia, a luz, o plano de celular, a internet, o streaming, são valores fixos, são boletos que todos os meses vão chegar na sua casa. Talvez a água ali vai mudar 10, 15, R$ 30 de um mês para o outro, a energia também, mas são boletos fixos. Quando a gente fala ali de alimentação de supermercado, você pode mudar os seus hábitos, ou às vezes o que você compra no supermercado, e isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, por isso que eu não gosto muito de considerar o supermercado ali como fixo, mas nesse exemplo aqui a gente vai trazer para facilitar ali o entendimento. Vamos considerar aqui também um valor de R$ 1.200 ali para alimentação. Somando tudo isso aqui, nós vamos ter um valor total de R$ 3.070. Então, esse é o seu custo fixo que você tem por mês. E aí pode ser que você se pergunte, Fred, mas eu tenho a escola do meu filho aqui que eu pago R$ 500 por mês. Isso aqui não vai ser custo fixo. Porque em algum caso de emergência, você consegue tirar o seu filho da escola particular e colocar ele numa escola pública. E para o veículo ali, seja carro ou moto, vai ser o mesmo caso. Fred, eu gasto 100, 200, 300, R$ 500 de gasolina por mês, mais 2, 3 mil reais, por exemplo, de documentação todo ano. Isso também não vai ser um custo fixo, porque também, de novo, né, em um caso de emergência, pode ser que você pare de utilizar isso, pode ser que seja necessário vender. Então, quando a gente fala de custo fixo, é realmente só aquilo que você precisa todos os meses para sobreviver. A gente não está falando aqui de lazer, não está falando de transporte, não está falando de financiamento, de empréstimo, de cartão de crédito. Então, agora que nós temos ali esse valor de R$ 3.070 por mês, nós vamos ter dois cenários aqui, né? Nós vamos ter um cenário de uma pessoa que ela é seletista, então essa pessoa que, caso ela seja mandada embora da empresa, ela vai ter ali 3, 4, 5 parcelas de seguro-desemprego, ela vai ter o FGTS liberado, ela vai ter as verbas rescisórias, então ela tem um pouco de gordura ali caso ela perca o emprego dela. Então, para esses casos aqui, a gente vai falar ali de 3 a 6 meses de reserva de emergência. Então, nesse cenário aqui, a pessoa ela pode optar por fazer 3 meses de reserva de emergência no valor de R$ 9.210. Então, se acontecer qualquer imprevisto, ela tem 3 meses de custo fixo ali guardado, mais as verbas rescisórias ali, que aí vão complementar ali mais 3, 4, 5 meses, né? Mas eu gosto sempre da ideia de quanto mais melhor. Então, nesse cenário aqui, eu recomendaria 6 meses de reserva de emergência, né? Então, nós estamos falando aqui de R$ 18.420 de reserva de emergência. Então, qualquer imprevisto que aconteça, você tem um valor ali separado para cumprir com o seu custo fixo durante 6 meses. E aí, junto a esses 6 meses aqui, vão se somar aquelas parcelas do seguro-desemprego, as verbas rescisórias, o FGTS.
Então, somando tudo ali, pode ser que fique algo em torno ali de 9 a 10 meses. Então, para um seletista que tem essa garantia, caso seja mandado embora, eu optaria ali por 6 meses de custo fixo, mais reservas rescisórias, FGTS e seguro-desemprego. Mas claro, né, se você falar assim, Fred, eu quero ter 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos de reserva de emergência, posso? Claro que pode, vai ser mais conforto ainda que você vai ter, mas eu sempre recomendo ali no mínimo entre 3 a 6 meses, né? Mas eu sempre sou mais tendencioso para falar sempre por 6 meses. Mas se você conseguir montar uma reserva um pouco maior, melhor ainda. E nós vamos ter um outro cenário aqui, que são pessoas que são autônomas ou empresários, que elas são donas do próprio negócio, só que elas não possuem nenhuma garantia caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto. Então vamos até relembrar aqui, né, o período da pandemia ali, que quem era autônomo, empresário ali, ele não tinha nenhuma garantia, então a empresa dele talvez ficou fechada ali por 1 ano e meio, 2 anos. Ele não teve nenhuma fonte de renda, porque provavelmente os clientes também ali foram afetados. E ele não conseguiu ali ter direito, por exemplo, a um FGTS, a um seguro-desemprego, porque ele não tinha essa garantia trabalhista. Então, quando a gente vai falando desse grupo de pessoas, nós vamos sempre falar ali uma reserva de emergência em torno de 6 meses a 1 ano. Mas, de novo, né, eu gosto sempre de optar ali por um período maior, então a gente está falando ali de um período de 12 meses. Então, nesse exemplo aqui que a gente está falando, onde a pessoa tem um custo fixo ali de 3.070, eu vou pegar esse valor de 3.070 e multiplicar ele por 12 meses, que vai ter um total ali de 36.840. E pode ser que você diga que, Fred, mais 9 mil, 18 mil, 36 mil reais é muito dinheiro. E eu concordo com você, mas você precisa o quanto antes começar a montar esse colchão ali de reserva de emergência para você até se sentir um pouco mais confortável no seu dia a dia e dormir até um pouco mais tranquilo. E aí, tendo essa reserva de emergência montada, o próximo passo vai ser começar os investimentos. Mas antes de chegar lá, você vai precisar traçar toda essa jornada. E pode ser que você diga, Fred, mas eu vou demorar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para montar essa reserva de emergência. Mas é muito tempo. Mas eu queria montar antes. Eu vou tentar fazer isso de uma forma mais acelerada. Pode ser que você comece a cair em algumas armadilhas caso você opte por esse caminho. Realmente é demorado, realmente vai levar tempo. Nada que é bom, nada que é longevo vai ser construído do dia para a noite. E se você tiver esse pensamento de que precisa construir essa reserva de emergência, esse futuro, essa segurança o mais rápido possível, pode ser que você caia em algumas armadilhas, por exemplo, como o jogo do tigrinho, apostas, loterias, em golpes. Pois você vai querer acelerar um processo e que realmente leva tempo, mas que talvez você vai procurar alguns caminhos que vão ser muito arriscados. E aí talvez você vai ficar toda vez distanciando daquilo que você tanto almeja. E como nós já estamos nos encaminhando agora para o final do vídeo, eu gostaria de pedir a sua curtida, caso você tenha gostado e o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E também se inscrever no canal para você assistir mais vídeos como estes. Inclusive, se quiser deixar sugestões aqui embaixo dos próximos vídeos ou de algum tema que você quer que eu trago aqui, pra gente bater esse papo e conversar, pode ficar à vontade. Então, só recapitulando aqui alguns pontos, a sua reserva de emergência sempre vai ser sobre o seu custo fixo e não sobre o seu salário. Então, se o seu salário é de 5 mil, mas o seu custo fixo é de 3, a sua reserva de emergência vai ser sobre esses 3 mil reais. E aí você vai determinar se vai ser por 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. E mais uma vez, o meu muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos vemos na próxima.